Moçada, um grande aniversário de um encontro metálico. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, é o seu peso do dia chegando para pôr muito mais peso em sua vida. E antes de falarmos do grande petardo que hoje está completando 45 anos aqui no Clube dos 45, quero falar para você que ainda não fez a sua inscrição, que vai lá, que o faça para o nosso canal continuar crescendo aí no seu arrasto de sempre, né? Moçada, hoje então, um dia muito especial, né? Temos esse aniversário dessa coisa maravilhosa aqui, que olha, moçada, vocês vão falar assim, tá com muita tietagem? Tá, porque eu adoro demais esta banda. Olha só, o Metal Rendezvous, do grande e maravilhoso Crocus, fazendo hoje, nesse 30 de junho, 45 anos. Então, entrando mais um daqueles plays maravilhosos que inauguraram a década de 80. A década de 80 tinha que ser muito especial e muito boa mesmo, né, moçada? Porque, olha, vocês estão vendo cada disco aqui que a gente está falando, né, esse Clube dos 45, que foram lançados em 80, não tinha como dar errado, né? A década de 80 tinha que explodir mesmo com coisas maravilhosas, porque do jeito que ela começou, foi impressionante. Esse disco é maravilhoso, o Crocus é maravilhoso, e este dia é maravilhoso. Sabe por quê, moçada? Porque é mais um daqueles dias que eu falo que devia ser um feriado roqueiro, e esse com um tempero muito especial. Porque, veja só, esse 30 de junho de 1980 não foi lançado só este petardo do Crocus, foi lançado também o grande The Game do Queen, maravilhoso disco dessa maravilhosa banda, que está também já com o vídeo no canal aqui para ser resenhado. E por que eu falo que o dia ainda é muito especial? Porque 30 de junho também é aniversário da minha esposa, que é mãe da nossa produtora aqui do canal, né? Então também é um dia festivo para nós aqui. Então hoje é um dia especialíssimo, moçada. Mas sem mais delongas, vamos falar desse play maravilhoso aqui. Olha, o Crocus, como eu falei para vocês, né? A tietagem que corre solto, que eu sou muito fã do Crocus, tá? Eu gosto demais da banda, tá? Já ouvi muita abobrinha a respeito do Crocus também. Que abobrinha? Assim, algumas até meio contraditórias, né? Porque uma fala que a banda é cópia do AC/DC, tá? E outras falam que a banda não tem personalidade, porque depois começou do jeito, ficou de outro, aí depois aderiu pro hair metal e aquelas coisas todas lá. Ó, o que eu posso dizer disso aí? Tem um pouco de verdade em tudo isso, só que eu não vejo problema nenhum, eu vejo só o lado positivo de tudo isso. Ou seja, o Crocus começou nos anos 70 como uma banda bem mais psicodélica. Não era tão chegada assim no hard rock, no heavy metal, que depois se transformou num estilo assim de hard and heavy, né, que o Crocus seguiu. Era bem mais psicodélica, eu lembrava até mesmo um pouco de Purple lá, do Mark I, lá do início de carreira, tá? Mas depois a banda enveredou pro lado do hard rock, do heavy metal, até por influência do AC/DC, e teve até bastante semelhança mesmo em muitas músicas do Crocus, são parecidas com músicas do AC/DC. Até porque isso foi a partir da entrada do vocalista Mark Stories, porque antes o vocal era feito pelo baixista Chris Von Horn, mas aí quando eles quiseram fazer um som mais agressivo, assim, do hard rock, do heavy metal, ele não tinha muito alcance de voz, né? Então eles chamaram um vocalista que tem uma voz bastante estridente e um jeito de... o timbre de voz do Mark Stories não é exatamente igual ao do Bon Scott, mas ele canta de maneira semelhante. Então, às vezes o Crocus parece mesmo com o AC/DC, principalmente do AC/DC da época do Bon Scott. Mas assim, engraçado que os críticos falam aquela coisa, né? Esse disco do Crocus é aquele que o AC/DC nunca gravou. Por quê? Talvez fosse, porque o AC/DC sempre fez também as músicas muito parecidas, como nós já falamos aqui, né? Sempre teve aquele estilo. Então o AC/DC gravou sim discos assim parecidos com esse que o Crocus, não exatamente esse, mas quando eles falam, né, que o Crocus faz isso aí. Mas assim, tem alguma semelhança com o AC/DC? Tem, mas não chega a ser cópia, e semelhança com o AC/DC não é defeito para ninguém, tá? A banda ser psicodélica também não, a banda ter uma mudada um pouco seu estilo também não, porque era legal antes, continuou legal depois, né? E a questão do hair metal nos anos 80, muita gente fez isso para conquistar o mercado nos Estados Unidos. O Crocus era uma banda que tinha uma certa dificuldade, porque assim, hoje o mundo está muito mais globalizado, né? Mas o Crocus veio da Suíça, né? E até os anos 80, a coisa era meio ruim ser fora do eixo Estados Unidos e Inglaterra. Então quem fosse fora dos Estados Unidos e Inglaterra,
às vezes tinha lá os seus problemas, tá? E tá certo, vocês vão falar, mas o Rush, o AC/DC, o Scorpions não tiveram esse problema. Sempre tem aqueles que quebraram um pouco a cara no começo, sim, né? O Rush é do Canadá, perto ali dos Estados Unidos, então não ficava muito fora. O Scorpions teve bastante sucesso, mas quebrou bastante a cara no começo também, teve bastante dificuldade no começo até se acertar. Assim como o AC/DC. E o AC/DC acabou deixando a Austrália e se radicou em Londres. É aí que a coisa debandou de vez, aí que o sucesso veio mesmo bastante. Mas assim, não é só por causa da Suíça, é um pouco de tudo, né? Um pouco porque mudou de estilo, um pouco porque era parecido com o AC/DC, um pouco não sei porquê, porque não tem muita explicação para essas coisas de bandas de altíssima qualidade que não atinge o patamar que teria potencial para aquilo. O Crocus, não é que ele não foi longe, mas eu acho que poderia ter ido mais, tá? Sempre foi uma banda assim que se você colocar um primeiro escalão, a banda não tá lá, ela tá no segundo. E ela tinha muito potencial para chegar no primeiro, tá? Mas são coisas aí que, né, acontecem com muitas bandas, aconteceu com essa aqui também, mas os trabalhos que tem aí pra gente curtir são maravilhosos. E esse aqui não ficou atrás. Esse aqui, então, vamos começar pela formação da banda. Olha só. Aqui a banda trazia o Fred Steady na bateria, né? O Mark Storrs nos vocais, os dois guitarristas, Fernando von Arb na guitarra solo e o Tommy Kiefer na guitarra base e o Chris Von Hor no baixo. Uma das formações mais interessantes aí do Crocus, que teve outras também, todas interessantes, essa aqui, uma delas também, né? E eles arrasaram nesse play aqui, fizeram coisas maravilhosas. Olha, moçada, assim, ó, o Mark Storrs, então, com aquele vocal agressivo, esganiçado, rasgado, com bastante variação também. Fez aqui performances maravilhosas. Os dois guitarristas, o Tommy Kiefer sempre firme nas bases, no ritmo, junto ali com o Chris Von Hor, também com um baixo maravilhoso. O batera Fred Steady também, né? Levando sempre a sessão rítmica junto ali com o Chris Von Hor em alta. E o Fernando Von Arb com solos maravilhosos. Aqui tem guitarras maravilhosas. Esse disco é incrível. Vamos começar falando das faixas aqui que são esplêndidas, ó. A primeira, Heat Strokes, abre com um arrasa quarteirão, tá? Uma sonzeira, sabe, apoteótica, insistente, consistente. Lembra um pouco o AC/DC, lembra um pouco sim, mas tem muita personalidade do Crocus também, né, com aqueles refrãos bem Crocus, porque o Crocus tem isso, tá? Embora ele muitas vezes lembrasse um pouco o AC/DC, mas ele tinha uma personalidade bastante grande também. O Crocus tem, né, uma personalidade bastante grande. E aqui, né, com aqueles refrãos assim, bastante, até meio sentimentais, assim, mesmo nas músicas mais violentas, e é assim que começa o disco já arrebentando num astral enorme, riffs de guitarra maravilhosos, um timbre de guitarras incrível, e um grande começo aqui com um Hard and Heavy de primeiríssima linha. E segue, ó, Bedside Radio, uma das mais famosas das músicas do Crocus, que depois ficou aí durante muito tempo nos shows da banda. Que sonzeira maravilhosa, um pouco mais caída pro hard rock isso aqui. Aquele refrão contagiante, extremamente grudento, uma grande influência. O Crocus aqui mostrando uma grande influência para as bandas de hair metal que surgiriam depois no decorrer da grande década aí que estava aqui começando. A próxima, olha só, Come On. Um tema, assim, rápido, insinuante, até meio dançante, essa aqui, tá? Assim, mais com guitarras maravilhosas e dobradas, sabe? Aquelas dobradas de guitarra, assim, fantásticas, né? A seção rítmica maravilhosa, uma música incrível também, muito gostosa, e ela emenda aqui com a próxima, a Streamer, que é uma balada maravilhosa, moçada. Ela, assim, por incrível que pareça, até surpreendentemente, ela tem uma introdução que lembra um pouco Breath, do Pink Floyd, tá? Uma balada lindíssima, depois deixa de parecer, tá? É uma balada lindíssima, maravilhosa, com muito peso, é uma power balada, então aquelas baladas assim que mostram, elas são extremamente sentimentais, mas elas mostram assim a força do heavy metal, né? Então, uma balada heavy, maravilhosa, interpretações incríveis, sabe? Do vocal, de todo mundo.
uma grande balada, uma música belíssima aqui mesmo, dando sequência a esse grande play. A seguinte, Shy Kid. Essa aqui, o hard rock volta nessa aqui de maneira brilhante, tá? Bastante influente também, mostra aquela influência que eu falei pra vocês, e essa aqui tem aquele clima ao vivo, sabe? Que você se pilha lá com o punho, agitando lá, como se você estivesse, né, na beira do palco. É fantástica essa música aqui também. Tokyo Nights. Uma música mais sincopada, quase uma semi-balada, quase uma semi-balada. É interessante, né? É um toque bem pessoal do Crocus também, uma música maravilhosa, e vocês vão falar assim, tava puxando o saco do mercado japonês. Sim, o mercado japonês muito forte aí, então uma quedinha pro mercado japonês aí é sempre muito interessante. Uma grande banda, marcando bastante a personalidade uma grande banda, uma grande música, né? Mais uma grande música marcando bastante aqui a personalidade dessa grande banda que sempre foi o Crocus. Lady Double Dealer, pra começar, não é do Deep Purple, tá? Se você acha que é uma cover do Deep Purple, não é. É uma outra música completamente diferente. É um hard rock também, bastante marcante. Lembra um pouco o Kiss, para falar a verdade, tá? E ela é muito gostosa de ouvir, um astral altíssimo aqui, como o hard rock pesado sempre tem que ser, né? Essa aqui, ó, faz jus ao nome, Fire, tá? É incendiária de verdade. É como o Mark Storer se arrebenta. Que grande interpretação, que voz incrível aqui nessa música. E ela tem, assim, algumas partes, ela dá uma quebrada, sabe? Ela dá uma quebrada, então eu costumo dizer que ela tem a fase Fire e a fase Fogo e a fase Cinzas. Então ela podia ser até, quem sabe, Fire and Ash, né? E depois dessa fase aí das cinzas, parece que o fogo é reavivado, parece que tem um fole ali que sopra no braseiro, né? E o fogo é reavivado e ela pega fogo de novo e vai até o final. Uma faixa inusitada, fantástica, muito bem construída, impressionante, maravilhoso. Esse disco é maravilhoso, uma melhor do que a outra, moçada. A próxima, essa No Way, ela remete um pouco à fase anterior do Crocus, né? Ela tem um toquinho meio de psicodelismo. E depois ela cai mais pro lado do Hard and Heavy de novo. Então é um Hard and Heavy, assim, com um toquinho de psicodelismo aí, muito legal da banda. Fechado então com o Backseat Rock and Roll, o rock and roll do banco traseiro, né? É uma faixa daquelas assim, bem no Hard and Heavy, característico mesmo da banda, que faz você ter vontade de ouvir mais quando o disco acaba. Sabe, dá vontade de você pôr e ouvir de novo, porque é um disco maravilhoso. Moçada, grande disco, grande banda, incrível. Falem o que quiserem do Crocus, o Crocus sempre foi uma banda maravilhosa. Aqui você vai encontrar um Hard and Heavy de primeiríssima linha, aquele som assim, sabe, assim, não só nessa faixa, mas no disco inteiro, assim, aquele som daquelas guitarras europeias, sabe, aquele timbre europeu das guitarras lá do interior da Europa, que o Dio, o Ronald James Dio, tanto falava, né, que o heavy metal era uma expressão de cunho europeu, né, e ele tinha razão, porque essas bandas aqui do interior da Europa sempre tinham umas coisas maravilhosas a oferecer. Então ali, da Inglaterra, da Suíça, da Alemanha, de qualquer lugar que você pegasse ali, da Holanda, né, lembrando aqui do Grand Picture também, o Crocus da Suíça tinha ou sempre teve, né, essa característica desse som europeu, desse heavy metal aí do interior da Europa, que sempre foi fantástico nos anos 70 e nos anos 80, e que, olha, moçada, até hoje você põe e é de arrepiar. Esse disco é maravilhoso, é essencial, não é nem recomendado, ele é essencial, obrigatório, e quem conhece sabe bem o que eu tô falando, quem não conhece, não perca mais tempo, porque é uma maravilha, mais uma pérola dos anos 80. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!